Olá, eu sou o chá de canela. Se você estiver com açúcar alto, é só você me beber. Um friozinho bom. Sabe o que é isso? Isso, sabe? Esta você conhece. E esta, quem não conhece, vai conhecer. Vamos conversar sobre a canela? É uma planta da família Lauraceae, mesma do louro. Sabia dessa? Você se chama Laura, conhece alguma Laura? Sabia que vem daí? Laura é uma família botânica, Lauraceae. Essa planta bem famosa, canela, pau-canela, canela da Índia, muitíssimo aromática, é amplamente usada como especiaria, como planta aromática na culinária e também para tratar diversos sintomas de enfermidades humanas, especialmente em mulheres. Será que ela é mais uma daquelas plantas, assim como a camomila, a macária e outras tantas, que foram usadas antigamente, desde antigamente, como grandes amigas das mulheres no autocuidado, e por isso levaram inúmeras mulheres para a fogueira na época da Inquisição? Será? Vamos descobrir. O que ela tem de tão poderosa? Não é só para fazer um bom bolo ou um bom chai. Por que então? Importante a gente saber que as partes utilizadas dessa planta, que é uma árvore perene, são a casca, isso aqui, e o óleo essencial feito da casca e eventualmente das folhas. Nos livros modernos, geralmente, a gente encontra bastante informação sobre o uso da canela, mas não no tocante às mulheres. Vamos ver. Neste livro aqui, que eu recomendo bastante, fala indicações e utilização. Diarreia, distúrbios gastrointestinais, dismenorreia, aqui toca um pouquinho, né, na disfunção, no desajuste da função menstrual, substância análoga à insulina, anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana. Legal, né? Toca de leve nas contraindicações no uso na gestação e na lactação. Diz que não tem informações pré-estabelecidas. Que o uso deve ser cuidadoso, pois a segurança e a eficácia de doses mais altas não foram estabelecidas. Isso é comum, mas a gente sabe, ao conversar com mulheres mais velhas, especialmente aquelas que têm conhecimento que a gente diz de roça, que a canela é amplamente usada para regular as funções menstruais nas mulheres, especialmente quando o sangue, a lua feminina, não vem. Então, existem funções da canela que não são encontradas nos livros comuns, mas que são de grande uso para o autocuidado feminino e a autonomia na gestão do próprio corpo. É muito importante lembrar que a canela precisa de uso bastante cuidadoso, porque ela pode provocar aborto e ela pode provocar malformação fetal, entre outras coisas, de acelerar o coração, hiperfuncionamento intestinal, aumento da velocidade respiratória, da frequência respiratória, da sudorese. E depois desse pico de aceleração do corpo como um todo, ela pode provocar uma depressão, uma leve sedação do sistema como um todo. Então, o uso da canela tem que ser muito cuidadoso, especialmente para as mulheres. No uso externo, para qualquer pessoa, ela pode provocar queimaduras e lesões nas mucosas. Ela é muito forte. Então, a gente alia a intuição bendita, sagrada, com o estudo cuidadoso, compreender e saber usar essa potente planta. E esse estudo também inclui ouvir mulheres anciãs, mulheres guardiãs do conhecimento das ervas, e que podem transmitir esse conhecimento para a gente com precisão, com bastante conhecimento do uso prático. Conhecer para não fazer bobagem, né? No autocuidado e no cuidar do outro. Porque no uso externo pode provocar queimaduras e lesões. No uso interno, tem esse conjunto de fatores que ela movimenta no nosso organismo. Então a gente precisa ter bastante cuidado. E não basta diferenciar corpo feminino de corpo masculino. Do ponto de vista do Ayurveda, é uma ciência absolutamente xamânica que considera a força dos 5 elementos e a interação dos 5 elementos na natureza. A gente observa também o dosha da pessoa e o que está predominando no momento que ela precisa ser atendida. Então, não é por ser mulher que ela vai ser tratada com canela a qualquer tempo. Depende da idade, depende de como está o organismo dela naquele momento e depende da constituição básica dela. Então, nesse livro aqui tem algumas dicas muito legais, por exemplo, canela como aliada para tratar depressão, como um elemento antidepressivo e também para atuar no climatério feminino.
mas não para todas as mulheres, somente para aquelas que têm o Pitta predominante. O que é Pitta? O dosha da combinação do elemento fogo com um pouquinho de água. E aí a gente pode entrar numa belíssima conversa sobre os elementos e no campo da alquimia, sobre a relação de fogo com água, com terra, o sabor doce e quente da canela, como isso atua no nosso organismo, a cor da canela que está presente em outros tantos elementos mágicos. Eu já vou contar o que é isso para quem ainda não sabe, mas o mais importante é a gente se lembrar. Mas essa conversa mais detalhada sobre alquimia, ayurveda, xamanismo, nesse campo dos 5 elementos, fica para depois. Agora eu quero só tocar nesse ponto do tamanho da importância que é o conhecimento sobre uma planta que tem poder verdadeiro de atuar no nosso corpo, sobretudo agora falando para as mulheres e dos corpos femininos, e traz autonomia na regulação das funções do próprio sangue, do sangrar, do gestar, do cuidar, independência em relação à indústria farmacêutica. Então não é um conhecimento qualquer, e é um conhecimento que traz, assim como o da camomila, poder e autodeterminação para as mulheres. E por isso, ela foi uma das plantas também responsáveis pela famosa caça às bruxas da era medieval e que a gente assiste voltar nos dias de hoje com força. Quer conhecer um pouquinho mais para se cuidar e cuidar do outro? Fica por aqui. Em breve eu vou abrir o chamado para a mentoria de Macixa e a gente vai poder trocar um pouquinho de conhecimento, aprender um pouquinho mais sobre as ervas, sobre o uso da argila, sobre o uso das pedras, o universo da alquimia, a base ayurvédica e muito mais. Bem? Axé! Bom, eu acho que o mais importante dessa conversa de hoje é ressaltar que a gente precisa estudar, aprender a ouvir a intuição e aprender a ouvir os que vieram antes, aquelas que trazem o conhecimento impresso na prática, os estudos que foram feitos de uma maneira mais acadêmica, mais atuais também, embora venham de um universo bem patriarcal, bem selado por um machismo estrutural, que a gente vai aprendendo a estudar, digerir e contornar. Ser bruxa não é brincadeira, não. Lidar com os elementos naturais e ajudar a restaurar o senso de natureza a nós não é brincadeira. É uma tarefa mágica, bonita, que demanda dedicação, um mergulho na busca pelo conhecimento. Até para perfumar o ambiente, sem intoxicar ninguém. A propósito, esta moça aqui é a casca da joerana vermelha, Parque Pêndula, uma majestosa árvore da Mata Atlântica, que é a senhora guardiã aqui deste quintal, que me acolhe, onde eu moro, no sul, no extremo sul da Bahia, em Arraial da Ajuda, e que a gente pode conhecer um pouquinho mais numa próxima conversa. Axé, gratidão, até a próxima.